Diário de um autista. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um Diário de um Autista. Eu lembrando do meu Diário de um Autista. Deixe sua curtida. Compartilhe com seus amigos. As nuvens. Te falar uma coisa interessante, tem pessoas que não conhecem muito do autista. Mano, mas falo pra você uma coisa, eu achei que eu fosse morrer e não ia conhecer a pureza do ser humano. Eu tenho 41 anos de idade. E eu conheci a pureza, mano, do autista, mano. A pureza. Sabe o que é pureza? É você olhar pra ele assim, você vê que não tem maldade pra atravessar a rua. Meu filho não tem maldade pra botar a mão no cachorro, cara. Sabe o que você pegar toda hora, passar por você e te dar um beijo? Sabe, mesmo na limitação dele. Há um tempo atrás eu ficava assim, poxa Deus, eu vou bebê autista. De repente vai ficar com a gente pro resto da vida. E de um tempo pra cá, eu comecei a virar essa chave na minha mente. Ao invés de eu questionar Deus por que ele me deu um bebê autista, eu comecei a agradecer. Porque Deus me fez permitir conhecer o que é mais puro do ser humano. E quando o médico falou, paizinho, seu filho é autista, porque até então você fica tentando achar uma resposta, não, vai ser no médico, vai dizer que ele tem só uma coisinha, um déficit. O médico, paizinho, ele é autista. E ao mesmo tempo muito inteligente, ao extremo, muito com números, com letras. E eu ficava olhando assim, meu Deus, cara, incrível você ter um bebê autista, um filho autista, é a coisa mais incrível do mundo. Ao invés de eu encontrar, procurar respostas, por quê, pra quê, pelo contrário, comecei a agradecer a Deus. Essa gratidão de poder voltar pra casa, abraçar. Mas ele nem parece autista. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão? O autismo não tem aparência física, é por comportamento. E quando você usa essa expressão, você está invalidando o diagnóstico. As famílias enfrentam dias exaustivos, estressantes e precisa de acolhimento, apoio, respeito e empatia. E também consideração por suas emoções e sentimentos. Literalmente, não tem como falar de autista sem falar da mãe que ele tem, porque ela é com ele, por ele e para ele o tempo todo e toda hora. É a mãe que coloca em circulação todo o saber e todo o conhecimento em relação ao filho que tem. É ela que cuida da casa, do filho, do marido, das roupas, ela acaba cuidando de tudo e de todos. E quem ajuda precisa ser ajudado. Quem protege precisa ser protegido. Quem acolhe precisa ser acolhido. E quem ama precisa ser amado. E se não houver essa reciprocidade, acaba que essa balança emocional fica desequilibrada. E em desequilíbrio, ela tem a tendência a perder o controle de si e do outro. A mãe, ela sempre emana muita energia, força, intensidade naquilo que ela se propõe a fazer. Porque ela não faz de qualquer jeito, ela sempre escolhe a melhor forma de fazer o que faz. Daí, elas estão sempre dando, sempre compartilhando, estão sempre fazendo, sempre se entregando e pouco recebem. E quando recebe, é julgamento, é críticas e desaprovações. Então, muitas delas entram em um processo de morrência. Muitas delas acabam se machucando, se oprimindo e entram
nenhuma morte não consumada, quase que uma morte de crucificação. Lembro que um dia eu estava passando próximo a um rio na África do Sul e eu vi uma mulher lavando roupa com um filho amarrado com um pano nas costas. E aí eu, na minha ingenuidade, fui perguntar para ela se ele não pesava. E ela disse que não, porque era o filho dela. Assim, dessa forma simbólica, eu percebi que o fardo que a mãe carrega não é o filho que tem, mas sim aquilo que o outro coloca, a carga que a sociedade impõe e empurra sobre ela. Dessa forma perversa e preconceituosa, leva ela para uma alta condenação. Então, dessa maneira, não tem como falar de autismo. As mães de autista, principalmente, sabe, Má? Elas precisam de um apoio e ninguém enxerga. As mães de autista, elas estão sobrecarregadas, elas estão adoecendo mentalmente, elas são abandonadas, sabe? Tem um mundo extremamente triste em relação às famílias de crianças com deficiência em geral, não só autismo. Existe uma pesquisa que mostra que 78% dos pais, olha só, 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiências ou doenças raras até a criança completar 5 anos de idade. Meu Deus, quase 80%. Então, olha o tamanho do abandono. Então, eu sou privilegiada, abençoada por Deus, porque eu tenho meu companheiro, que é maravilhoso, que me ajuda em tudo, que é um pai muito presente. Mas a maioria dessas mães estão sozinhas. Eu não estou falando de um dado lá longe, não. Estou falando de coisas aqui mesmo, do nosso grupo, de pessoas do meu convívio. São mães solo, que estão lutando com seus filhos autistas, então a sobrecarga. Eu já fui abandonado várias vezes, um monte de gente finge comigo. Normal. Falando em pesquisa, existe uma outra pesquisa que mostra que a carga de uma mãe de autista ela é comparada com a sobrecarga de um soldado em campo de guerra. Você tem noção do que é isso? E isso não é uma suposição, não. Foi pesquisa mesmo que mediu ali os hormônios para verificar o estresse e a sobrecarga. Por quê? Porque a gente vive num estado constante de alerta. Então, assim, a gente não tem descanso. Pensa você acordar e dormir em estado de alerta constante, de preocupação, de luta. Não existe nada fácil nessa luta nossa. Nada. Eu trabalho com crianças autistas e as mães me perguntam o que o meu filho vai ser, o quanto o meu filho vai conseguir, até onde o meu filho vai chegar. Eu sou muito claro para eles. Olha, os estudos mostram que o seu filho, se recebe um diagnóstico precoce com tratamento adequado, ele vai evoluir a tal ponto que ele seja independente, na maior parte dos casos. Esses números estão para 80% a 90%. Ou seja, uma criança que recebe o diagnóstico com 2 aninhos e que trata de forma adequada, ele provavelmente aos 6 anos será independente funcional. Claro que tem um grupo aqui que a gente chama de monogênico, que é um grupo que a gente vai deixar separado. Mas aí a mãe me pergunta mais uma vez, mas ele vai conseguir? Eu falo, querida, ele vai conseguir. Mas o que você deveria se concentrar é na forja de um homem, não na forja de um autista. A forja de um autista é você melhorar aquelas dificuldades que aquela criança tem no seu campo social, comunicativo, comportamental. Mas a forja de um homem vai pelo... Esse daqui é da blusa. E a Lucimara Chaves, a Lucimara Cristina, que hoje ela ainda está na PAI, a Vivi também está na PAI, e a Valdilene. Ela não vai mais na PAI. Muitos anos. Quando eu era pequeno. Ensino da fé, vai pelo ensino das virtudes, vai pelo ensino dos valores, vai pelo exemplo, porque o exemplo ele precisa ser dito. A Valdilene, quando o Betinho chegava de ônibus para buscar ela, ele piscava a buzina e o farol. Aí ela fazia assim pra gente. Você não precisa falar para esse menino, trate bem uma mulher. É só você tratar bem sua esposa. Você não precisa falar para essa menina, filha, seja gentil, zelosa. Então você não precisa necessariamente a cada segundo, a cada momento dar grandes sermãos. Você apenas precisa ser gentil, doce, amável. O homem precisa ser justo. É muito raro e talvez não exista uma pessoa autista que seja só autista. Ué, vamos lá, 81% tem TDAH,
46% tem transtorno generalizado de ansiedade, 42% tem transtorno opositor desafiante, 8% tem transtorno de humor, 66% tem mais 2 comorbidades. Então não tem um indivíduo que seja só autista. Então, se esse indivíduo você só tem um diagnóstico de autismo, tem 2 possibilidades. Ou ele ainda não apareceu uma comorbidade, ou já apareceu e você não teve competência técnica para diagnosticar. E quando a gente fala nas comorbidades, às vezes, principalmente no autismo nível 1, às vezes a comorbidade ela é mais grave que o autismo, né? Você pega uma criança autista, por exemplo, ali com 6, 7 anos, que está no 1º, 2º ano do fundamental. Muitas vezes a queixa da escola não tem nada a ver com o critério diagnóstico do autismo. Essa parte do autismo, a família está levando bem, a criança está levando bem. A queixa é o TDAH. A queixa é um comportamento agressivo violento, é um transtorno opositor desafiante, é um transtorno de conduta. Então, se você não fez esse diagnóstico comórbido, esse transtorno não existe na vida da criança. Senão, aquele senhorzinho, ele é muito gente boa. Não existe na vida da criança, essa criança não vai receber tratamento para ele. Então, eu acho que o médico que lida com crianças autistas, ele tem que ir um pouco além do diagnóstico. Ele tem que entender um pouco da intervenção, ele tem que entender muito de análise do comportamento. Quem salva autista é mãe, tá? Na minha experiência, quem salva autista é mãe. É a mãe que se debruça depois de um dia inteiro de trabalho para estudar, para fazer as coisas. É a mãe que não abandona o lar, enquanto muitos homens se acovardam. Se acovardam por qualquer coisa. E quando vem o autismo, piora. Casamento parece que é papel higiênico. Rasa-se uma facilidade por qualquer coisa. Olha, eu falo para os homens, mas eu não estou feliz. Não importa, você é homem. Você não está pela felicidade, você está pela responsabilidade de ser macho, de ser homem. Falta de respeito, até quando? Até esse moleque está bem, até essa mulher está bem, até ela está com a sanidade mental boa. Um dia meu filho autista vai evoluir tanto que vão dizer que foi sorte. Sorte dele é ter uma família que apoia, acredita, respeita os seus limites, até quando erram, estão tentando acertar. Sorte dele é ter alguém que às vezes passa a noite acordada, lendo, estudando, vendo as melhores formas de ajudar ele no desenvolvimento. Sorte dele ter alguém que vai lutar pelos direitos dele até o fim, que nunca vai deixar ele abaixar a cabeça. Sorte dele ter alguém hoje que dê tudo de si, para quando ele for adulto, ele ter o máximo de qualidade de vida que ele puder. Sorte dele ter alguém que o ama tanto, que percebeu os sinais logo nos primeiros anos de vida. Sorte dele que esse alguém decidiu não dar ouvidos para outras pessoas que diziam que era coisa da sua cabeça. Um dia vão olhar para o meu filho e vão duvidar do seu diagnóstico. E ele vai lembrar o quanto ele teve sorte. Que legal! Primeira aula de violão minha com o professor José Wanda. Um abraço, José Wanda. Vou ler os comentários aqui pra ver. Oswaldo Luiz. Um abraço. Sônia Maria Vivas. Um abraço. Adeilde Cordeiro. Um abraço. Isabel Oliveira. Um abraço. Marisa Prado. Um abraço. Lucy. William Meli. Um abraço. Maria Felipe. Um abraço. Maria Nazaré. Um abraço. Ângela Costa. Um abraço. Lucy Weave. Onde achar tratamento adequado? Ninguém quer nos ajudar, não. Somos nós por nós e nós por eles. Tem muita mãe ainda de autista que passa dificuldade. Verdade. Tive suporte na PAI adequado. Muito obrigado pelo carinho. Deus te abençoe e dê muita saúde. Um abraço. Fica com Deus. Bacana.
ler o comentário de vocês, meus amigos. Deixe sua curtida. Inscreva-se no canal se vocês não forem inscritos. Deus abençoe a todos vocês. Aí do outro lado da telinha, ative as notificações de vídeo para vocês não perderem os vídeos recentes do canal. Fiquem todos com Deus, meus amigos. Um abraço.